Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, antes de dar início ao nosso assunto, eu pediria a você que, se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Bom, o tema do nosso vídeo hoje é Uma cajadada, três coelhos. Nós vamos analisar o texto de João. Eu vou usar a espadinha de prata para os testemunhos de Jeová ficar feliz. João capítulo 20, versículos 24 até o 29. Nós vamos hoje destruir três doutrinas das testemunhas de Jeová com uma única passagem. Três doutrinas aqui são completamente destruídas, esmigalhadas. Notem. Vamos ler primeiro os versículos 24 e 25. João 20, 24 e 25. Mas Tomé, um dos 12, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhes disseram: Nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão do lado dele, de modo algum acreditarei. Bom, quem conhece o testemunho de Jeová sabe que eles negam que Jesus morreu em uma cruz e ensinam que Jesus morreu em uma estaca. Mas notem que o texto diz aqui no versículo 25: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, no plural, e também não colocar o dedo na marca dos pregos. Então o texto indica que, no mínimo, Jesus ele foi pregado em algum equipamento, e nesse equipamento ele estava de uma forma que foi usado pelo menos dois pregos, ou dois cravos, né? Como algumas traduções preferem. Mas eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui desse livro, da Testemunho de Jeová, meu livro de histórias bíblicas. Esse aqui é meu, bem antigo, né? Da época que eu era Testemunho de Jeová. Aqui na história 101 tem uma imagem do Jesus TJ pregado na estaca e não na cruz. Então perceba bem. Quantos cravos que tem aí? Você percebe os cravos nas mãos ou um cravo nas mãos? Um cravo, né? Então, essa imagem está em contradição com o texto de João capítulo 20, 24 e 25. Tomé disse, se eu não colocar a mão no sinal, na marca não vir a marca dos pregos ou dos cravos, não colocar o dedo na marca dos pregos, né? Então nós temos uma contradição. Apenas esse texto aqui já basta, né? Já completamente refuta essa ideia de que Jesus teria morrido em uma estaca. Mas eu vou ler aqui esse dicionário, Vini, teve gente aí que falou que conferiu o Vini, hein? Tem minhas dúvidas. Vamos ver o que o Vini fala? Ele pode ter conferido alguma outra edição que está na Sentinela, né? Não essa aqui, em português. Então aqui diz o seguinte, eu vou mostrar aqui também. Se alguém tiver dúvida depois, o verbete cruz, tá? Eu posso também enviar para você um scan, isso aqui sem problema. Então olha só o que diz o texto. Substantivo stauros denota primariamente cruz, instrumento de suplício. Stauros, então, é a palavra grega traduzida como cruz. Em tais peças, os malfeitores eram pregados para a execução da pena capital. Embora a palavra signifique também estaca, então note que é uma palavra polissêmica, ela pode significar estaca. É de suma importância saber em que região e época uma palavra pode ser associada a outra. Vejamos particularmente o caso da crucificação do Senhor Jesus. Sendo ele condenado à morte por volta do 18º ano do reinado de Tibério César, conclui-se de forma clara e precisa ter sido o Filho de Deus crucificado e não estacado. Levemos em conta também as evidências históricas, arqueológicas e neotestamentárias. Bom, aí ele passa a dar essas evidências, né? Porque a historiografia ela mostra que já alguns séculos antes de Jesus, alguns escritores já descreviam um instrumento de martírio, de suplício usado pelos romanos, e era uma cruz, com duas vigas, duas hastes. Alguns séculos, ali no segundo século também, alguns escritores pagãos, inclusive escritores cristãos, também citaram um instrumento utilizado para a crucificação de Jesus e descreveram exatamente a cruz, né? Além disso, a arqueologia também comprova que foi descoberto um esqueleto crucificado ali por volta do primeiro século, segundo os estudiosos, que também comprovam que o instrumento utilizado pelos romanos naquela época era de fato uma cruz, embora a palavra stauros ela possa significar
até uma estaca pontiaguda, ou até um cercado com estacas pontiagudas, é bem claro pelo texto de João, que fala dos cravos nas mãos, e não de um cravo, como mostra a imagem da testemunha de Jeová. Então fica bem claro que Jesus morreu numa cruz e não em uma estaca. Primeira doutrina refutada. Vamos para a segunda? Continuando o texto, não sei se vocês estão escutando, mas começou uma chuva aqui. João 20, versículos 26 e 27, a sequência do texto. 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Olha que interessante, a testemunha de Jeová, quem conhece a testemunha de Jeová sabe que eles negam que Jesus foi ressuscitado em corpo. Eles dizem que Jesus foi ressuscitado apenas em espírito e ele teria materializado outros corpos, né? Por isso ele não teria sido reconhecido em algumas ocasiões, mas ele não teria ressuscitado em corpo. Mas o texto diz expressamente que Tomé ele viu o sinal dos cravos nas mãos, ele viu o sinal onde foi fincada uma lança em Cristo. Isso prova que Jesus ressuscitou em corpo, porque se não fosse, Jesus estaria simplesmente encenando um teatro. Aquele corpo não seria o corpo que teria sido crucificado, que teria tido os cravos nas mãos, uma lança do lado, né? Seria um simples teatro. Então isso também é uma conversa fiada, venhamos e convenhamos. Então a segunda doutrina demolida, Jesus de fato ressuscitou em corpo. Um corpo ressurreto, um corpo transformado, mas foi seu corpo que ressuscitou. É o que o texto deixa bem claro. E por fim, vamos à terceira doutrina, também demolida aqui nesse texto. Olha só, João 20, 28 e 29. Em resposta, Tomé lhe disse: meu Senhor e meu Deus. Olha que interessante. Jesus lhe disse: você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditaram. Também quem conhece Testemunho de Jeová sabe que as Testemunhas de Jeová elas negam que Jesus seja Deus. Eles acreditam que Jesus é uma criatura, a primeira criação de Jeová, mas não Deus. Só que Tomé, ele disse, né, o versículo 28 fala, em resposta, Tomé lhe disse, ou seja, disse a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Então fica bem claro que Jesus reconhece Jesus como Senhor e também como Deus, né? Bem coerente com o restante das Escrituras, né? Que mostra realmente Jesus nessa posição de Deus. E embora algumas pessoas por aí, né, alguns apologistas, tenham dito que a construção gramatical do texto aqui está no vocativo e não no nominativo, né? Quando uma pessoa vai falar com outra, ela fala no nominativo, e isso prova que Tomé ele estaria simplesmente assustado, exclamando: oh meu Deus, nada disso, né? Tomé disse a Jesus, e se essa pessoa não sabe, né? Ela de vez em quando também ela cita a gramática de Daniel Wallace. Basta ela pegar a gramática de Daniel Wallace, ele vai aprender que o vocativo pode ser usado como nominativo. De fato, isso acontece com muita frequência na Bíblia. Se você quiser um texto, um vídeo bem explicado, um vídeo que faz uma análise exegética desse texto bastante interessante, tem um vídeo do professor Euler Lopes, que descreveu isso em detalhes, em minúcias, e eu recomendo esse texto, esse vídeo, para quem quer ver a exegese do texto, ou seja, a análise do texto grego, que comprova, além de qualquer dúvida, que o vocativo aqui é usado como nominativo. Eu sei que é um termo meio técnico, né? Mas se você viu o vídeo do professor Euler, ele vai explicar isso de uma forma bem pedagógica e eu recomendo a vocês. Bom, então, só para fechar, nós comprovamos aqui então que a doutrina das testemunhas de Jeová, de que Jesus morreu numa estaca com um cravo nas mãos, é totalmente refutado pelo texto de João, que fala dos cravos nas mãos. Nós vimos também que Jesus ressuscitou em corpo, não apenas de forma espiritual, pois ele estaria apenas encenando, né, algo que não era dele, e também que Jesus é Deus, Jesus é Senhor e é Deus. Então essas são as três doutrinas, são os três coelhos que são matados, por assim dizer, com uma cajadada. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até breve.